Meus irmãos, nessa noite eu queria compartilhar rapidamente com os irmãos. Pastor William me deu 10 minutos somente. Aí, pastor. Eu queria falar sobre a missão de todo o cristão. Quando nós pensamos na missão de todo cristão, é muito claro para nós o que Jesus deixou a nós. Quando ele disse, ide por todo mundo e fazei discípulos. Mas nós precisamos entender a missão, nós precisamos entender esse propósito como algo que nos faça viver, como algo que impulsiona o que nós queremos para as nossas vidas. Porque muitas vezes, depois que nós nos convertemos, depois que nós somos transformados, nós chegamos para uma igreja, nós nos assentamos, nós ficamos muito confortáveis. Nós ficamos muito confortáveis porque às vezes nós pensamos que é aquilo que Deus queria para nós. Não, Deus só quer que nós sejamos salvos, mas não é só isso. Deus, Ele quer muito de nós. E fazer missões, fazer discípulos, é uma das coisas que Deus, que Jesus deixou a nós. E para nós falarmos sobre esse assunto, eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro do profeta Jonas. Nós vamos ler apenas 3 versículos. Jonas é um livro também muito conhecido, até mesmo das crianças. Quando se fala de Jonas, as crianças logo já pensam e lembram do grande peixe. Mas o livro de Jonas, ele traz a nós muitos ensinamentos. Além da soberania de Deus, ele nos traz também ensinamentos sobre o nosso chamado, sobre como nós devemos agir, sobre como nós devemos ir e pregar àqueles que necessitam da graça e da misericórdia de Deus. Amém? A partir do versículo 1 de Jonas, capítulo 1, a palavra do Senhor nos diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado pelas sagradas escrituras, meu Deus, que tem sempre trago luz à nossa vida, Pai. Que o Senhor nos dê discernimento e entendimento, Pai, neste momento, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Meus irmãos, o livro do profeta Jonas conta a história de um profeta que recebeu uma missão, que recebeu um chamado de Deus para ir até uma cidade e pregar contra aquela cidade. Jonas, ele precisava sair de Israel, onde ele estava, para ir até Nínive. Mas quando nós lemos, nós vemos que Jonas, ele não fez exatamente o que Deus tinha pedido a ele. Jonas, quando ele recebe essa palavra, Jonas, por suas próprias vontades, ele escolhe ir para outro caminho, ele escolhe ir para outra cidade, ele escolhe fugir da presença de Deus. O contexto do livro de Jonas é que Israel estava em uma decadência espiritual. E Jonas, sendo profeta, quando Deus o chama para ir a Nínive, Jonas escolhe tomar outros caminhos. O profeta Jonas escolheu seguir as suas próprias vontades. Muito se fala da veracidade do livro de Jonas. As pessoas sempre falam, como assim um grande peixe vai engolir alguém e essa pessoa vai sobreviver dentro da barriga de um grande peixe? Meus irmãos, nós sabemos que é milagre de Deus. Se nós olharmos humanamente, é impossível. Mas aqui nós estamos vendo um relato de milagre de Deus. Nós estamos vendo Deus fazendo algo para que o propósito dele fosse cumprido. Então, meus irmãos, Jonas, ele vai fugindo da presença de Deus. Essa foi a escolha de Jonas.
Nós vemos Jesus, quando ele fala sobre esse livro de Jonas, Jesus está atestando que era um livro verdadeiro, não apenas um livro contado como uma história, como muitos dizem, e sim um livro verdadeiro. Interessante nós pensarmos também que o profeta Jonas foi o único profeta do Antigo Testamento a receber uma missão, a ter um chamado de ir falar em outra terra, de ir falar em outra nação, a um povo estrangeiro. O povo de Israel, quando eles pensavam em Deus, eles pensavam em um Deus geográfico, em um Deus territorial, um Deus que fazia por Israel, um Deus que agia somente por Israel e em Israel. E quando o profeta Jonas escolhe ir para outro lugar, com esse pensamento de um Deus territorial, ele estava pensando que indo para outro lugar, ele estava fugindo de Deus. Ele estava fugindo da presença de Deus, porque para ele, onde ele estava indo, Deus não estava. E meus irmãos, a palavra do Senhor é muito clara quando ela nos diz que todos nós, cristãos, temos uma missão. Assim como Jonas recebeu aquela missão naquele dia, nós, cristãos, temos também uma missão. No livro de Marcos, capítulo 16, o versículo 15, nos diz: vão por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Cheguei aqui, já olhei aqui e li. A missão da igreja é fazer missões. Às vezes nós confundimos fazer missões apenas com contribuir. Mas não é só isso que Deus espera de nós. A nossa missão é propagar, é proclamar o evangelho a todos. Então nós vemos a clareza dessa missão que o profeta Jonas recebe. Jonas, quando ele recebe essa missão, ela é muito clara, assim como nós recebemos a missão, que é bem clara. A palavra veio a ele dizendo: vai até a grande cidade de Nínive e clama contra ela. Essa foi a palavra. Deus estava comissionando Jonas a ir até aquela grande cidade. Deus estava comissionando Jonas a sair de onde ele estava para cumprir aquela missão, meus irmãos. Nínive era a capital de Assíria. Os irmãos sabem das histórias, os ninivitas eram inimigos do povo de Israel. Então, quando nós pensamos por que Jonas foi desobediente, por que Jonas não ouviu, nós podemos aqui trazer muitas coisas para somar e poder até mesmo justificar essa ação de Jonas de não ir, de não obedecer a palavra de Deus. Mas o que eu quero deixar muito claro a nós aqui nessa noite é que a nossa missão, meus irmãos, também ela é muito clara. A nossa missão, não há dúvidas no que nós precisamos fazer. Nós precisamos ir e pregar. O ID é para todos os cristãos, não existe exceção. Às vezes os irmãos pensam, é só para os pastores, é só para os líderes de célula, aqueles que estão à frente. Não, é para todos. Quando Jesus disse, ele não disse apenas para os pastores, apenas para aqueles que estão à frente, para todo aquele que recebeu Jesus no seu coração, todo aquele que aceitou Jesus como único e suficiente Salvador. Todos nós temos essa missão de falar do amor do Senhor Jesus àqueles que precisam. Uma missão tão clara, uma missão dessa que nós precisamos falar àqueles, os nossos amigos, aqueles que estão perdidos, vizinhos, familiares, nós não podemos deixar passar. Em segundo lugar, nós precisamos estar dispostos a cumprir essa missão. O versículo 2, o início do versículo 2 diz: dispõe-te. É como se estivesse dizendo assim: levante-se, Jonas, vá à grande cidade. A condição para cumprir aquela missão era estar disposto. Jonas precisava estar disposto para clamar. Jonas precisava estar disposto para ir e falar àquele povo, para ir e falar àquela cidade. Mas Jonas, ele escolheu outro caminho. Nós precisamos, meus irmãos, estar dispostos. Às vezes,
Nós até queremos, mas nós falamos assim, não, é tão difícil. Aquele irmãozinho lá, aquele meu vizinho lá, ele é muito fechado, pastor. Aquele meu vizinho lá, ele não quer ouvir, então eu não vou falar. Lá no meu trabalho também, eu não consigo, que as pessoas lá são muito incrédulas. As pessoas lá não falam, não dão espaço para mim falar do amor de Deus. Nós precisamos nos levantar, meus irmãos. Nós precisamos estar dispostos. E o versículo diz que Jonas, ele até estava disposto, ele até se levantou, mas não para cumprir o que Deus tinha ordenado a ele. Jonas, ele se levanta, Jonas, ele se dispõe, mas para fazer o que ele achava que era certo. Ele não quis ouvir a voz de Deus. Ele preferiu ouvir ao que estava no coração dele, ao que ele tinha escutado dos antigos falando sobre os ninivitas, como aquele povo era um povo mau, como aquele povo era um povo que fazia grande maldade. Ele preferiu ouvir essas vozes ao invés de ouvir a voz de Deus. E muitas vezes nós estamos assim como Jonas. Nós até nos levantamos, nós até estamos dispostos, mas para fazer as nossas próprias vontades. E é triste, meus irmãos. É triste porque nós vemos a clareza dessa missão, mas aí nós queremos fazer aquilo que nós achamos que é certo, aquilo que nós achamos que é o correto, ao invés de obedecer à voz de Deus. Então Jonas, ouvindo o que estava dentro do seu próprio coração, Jonas ele escolhe fugir da presença do Senhor. E é isso que acontece quando nós não ouvimos a voz de Deus. Quando você e eu não ouvimos a voz de Deus, quando você e eu não entendemos a nossa missão de ir, de falar do amor de Deus a outras pessoas, nós estamos nos distanciando de Deus, assim como Jonas. Jonas pensou que ele estava se distanciando de Deus quando ele estava fugindo. E quando nós não obedecemos, nós estamos nos afastando de Deus. Nós estamos nos afastando do propósito de Deus para as nossas vidas. Nós cumprimos essa missão, nós cumprimos o propósito de Deus quando nós somos obedientes. Nós precisamos, meus irmãos, ser obedientes. Coisa que até aqui onde nós lemos, Jonas não foi. Ele escolheu ir para outra cidade. Ele escolheu ir para o mais longe que podia. Deus pede para ele ir a Nínive. E Jonas escolhe ir para outra cidade. Jonas paga um navio e escolhe ir por outro caminho. Eu e você precisamos ser obedientes à missão que foi dada a nós. Jonas não obedeceu, ele desobedeceu, ele foi totalmente contra o que Deus tinha para a vida dele. E muitas vezes nós hoje também estamos sendo desobedientes. Muitas vezes hoje nós também estamos fugindo, assim como Jonas. Nós estamos fugindo por quê? Às vezes por medo de falar do amor de Deus. Nós estamos fugindo porque está muito confortável para nós vir aos domingos, às quartas-feiras, participar de células. Muitas vezes porque nós estamos indiferentes com tudo o que está acontecendo à nossa volta. Nós estamos indiferentes quando nós olhamos e vemos nossos vizinhos se perdendo. Nós estamos indiferentes quando vemos nossos próprios familiares indo para o caminho da perdição. Ou às vezes o que está faltando mesmo em nós é o amor, a compaixão pelas almas. Essa compaixão que Jesus demonstrou quando ele estava aqui. Essa compaixão e esse amor que nós também, meus irmãos, precisamos ter. Certa vez, quando Jesus estava reunido com seus discípulos, eles estavam cansados e eles escolhem ir para outro lugar. A multidão ficou sabendo, a multidão chegou lá primeiro que eles. Os discípulos cansados,
Jesus estava cansado, eles queriam um tempo a sós, eles queriam descansar, mas a multidão chegou. Jesus poderia despedir aquela multidão. Vocês já estão comigo o dia todo. Vocês estão passando comigo todos os dias. Podia, mas Jesus, quando ele olha aquela multidão, ele tem um olhar de compaixão, um olhar de amor. Às vezes esse olhar que está faltando ao nosso coração. Às vezes o que está faltando a nós para cumprir essa missão é esse amor, é o nosso coração queimando por vidas. É nós olhando para aqueles que estão se perdendo e tendo o mesmo olhar de Jesus. Quando nós, meus irmãos, obedecemos, nós cumprimos o ID. Quando obedecemos, nós olhamos para os perdidos com misericórdia, com amor, o mesmo olhar que Jesus olhou para nós quando nós estávamos perdidos. Quando eu e você estávamos perdidos, quando nós estávamos levando uma vida totalmente distante de Deus, foi esse mesmo olhar de amor que nos alcançou. E hoje nós ficamos como se estivesse perdendo esse brilho de alcançar outras pessoas. Por quê? Porque nós achamos que já está tudo resolvido. Sim, a questão da nossa salvação, sim, já está resolvida, mas nós precisamos fazer. Nós precisamos falar desse amor que nos alcançou, aqueles que precisam, aqueles que estão perdidos. Então Jonas ele vai para longe da presença de Deus. Jonas ele foi para uma direção, meus irmãos, totalmente oposta que Deus queria para ele. A cidade de Nínive ficava ao norte. Jonas escolheu ir para o sul, uma direção totalmente oposta. Jonas ele fica ali sem direção, sabe? Isso acontece quando nós não obedecemos, quando nós não cumprimos o chamado, quando nós não cumprimos a nossa missão. Nós ficamos como que perdidos. Nós ficamos como que perdidos, sem saber o que nós estamos fazendo. Aí nós até estamos participando de tudo na igreja, mas aí você fala assim, pastor William, mas eu não estou vendo nada acontecendo, a igreja trabalhando, tudo funcionando, e você lá perdido, não estou vendo nada acontecendo. Eu entro e saio aqui da mesma maneira, nada acontece, porque você não está obedecendo. Porque você não está cumprindo a sua missão. E quando você não cumpre a missão que Deus deu para você, você fica fora do propósito, você fica totalmente perdido. Nós, meus irmãos, precisamos andar na direção certa. Nós precisamos ir para cada dia mais para perto de Deus. Cada dia mais termos compaixão por vidas. Cada dia mais entendermos que a nossa missão é compartilhar o amor. Aí às vezes a gente pensa, não, só o povo que é pentecostal que faz isso. Só o povo daquelas igrejinhas. Igrejinhas não pejorativamente, viu gente? Daquelas igrejas de bairro que gostam de fazer isso, que vê uma pessoa no ponto e começa a falar do amor de Deus. Não, mas isso é também para nós, meus irmãos. Nós precisamos compartilhar desse amor. Nós precisamos compartilhar o que Deus fez por nossas vidas. E aí, você fica pensando, mas eu não sei como falar. Simplesmente fale o que Deus fez na sua vida. Fale o que Deus fez na sua vida e você vai ver a transformação acontecendo. O texto paralelo de Marcos 16:15. Jesus falando aos discípulos, ele fala que foi dado a ele todo o poder no céu e na terra. Então, depois de falar isso, ele fala com os discípulos assim, então vão. Ele está delegando aquele poder aos discípulos de ir e pregar o evangelho. Ele está delegando aquele poder aos discípulos de ir e falar do amor dele. Não são as nossas palavras que vão transformar vidas. É o poder de Deus. É o Espírito Santo, meus irmãos. É o Espírito Santo que vai transformar as vidas. Então nós não precisamos ter medo. Nós não precisamos ficar como indiferentes.
Nós não precisamos ficar confortáveis achando que está muito bom. Nós na igreja, quarto, domingo, nas células, nós precisamos compartilhar desse amor. Nós não podemos ficar longe da presença do Senhor, nós não podemos ficar perdidos. Quer estar centrado na direção de Deus? Cumpra a sua missão, cumpra aquilo que Deus ordenou, porque é uma ordem. E essa ordem, ela é intransferível. Eu não posso fazer a minha missão, eu não posso cumprir a missão que é do pastor William. O pastor William precisa cumprir a missão dele, eu preciso cumprir a minha missão. Cada irmão precisa cumprir a sua missão. É uma ordenança que é intransferível. E para nós cristãos, é a maior missão. E melhor, meus irmãos. Não tem nada melhor do que você ver alguém que você compartilhou tendo a vida transformada. Não tem nada melhor do que, mesmo que não seja na igreja em que nós estamos, mas a pessoa sendo transformada e tendo a família transformada. O livro de Jonas, depois que Jonas reconhece, depois que Jonas ele se arrepende, Deus dá uma segunda oportunidade a Jonas, e Jonas ele vai à cidade de Nínive. E quando ele chega à cidade de Nínive, ele proclama contra aquela cidade. Ele prega para aquela cidade e aquele povo se arrepende. E aí nós vemos um verdadeiro arrependimento. Nós vemos um povo realmente temendo ao Senhor Jesus. E às vezes está faltando esse temor, que às vezes os ímpios estão tendo mais do que nós, que já conhecemos esse amor, que participamos da graça e da misericórdia do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, para nós concluirmos, nós precisamos entender que falar do amor de Deus é a missão de todo o cristão. Ir por todo mundo é algo intransferível. Jonas, ele precisava ir a uma cidade. Para nós é ir a todos. Não que você precise sair da sua cidade e ir para outra cidade. A sua cidade, o seu mundo, é o seu vizinho, é o seu marido, a sua esposa, os seus filhos que estão longe da presença do Senhor Jesus. Nós não podemos nos acomodar, porque Deus nos colocou aqui com um propósito, Deus nos colocou aqui com uma missão, e nós precisamos cumprir essa missão. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Que Deus nos abençoe essa noite, em nome de Jesus.